governo do Rio anunciou um pacote de medidas para tentar tirar o estado da crise financeira. A maioria das propostas é polêmica e ainda precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa. A expectativa é economizar 13 bilhões de reais só no ano que vem. Foi um discurso curto, mas bem claro. A situação do estado não é nada boa. Nós estamos há 2 anos e meio com quase menos 7%. 7% de queda no PIB. Palavras duras para anunciar um corte bem profundo. 6 decretos foram publicados no Diário Oficial e 22 projetos de lei encaminhados para a Assembleia Legislativa. Se tivermos uma negativa com relação às ações, a gente não enxerga, pelo menos no curto prazo, um outro tipo de ação para que a gente minimize essa situação de grave crise financeira do Estado. O governo quer aumentar a contribuição previdenciária dos servidores e ainda colocar aposentados e pensionistas para contribuir. Todos, tanto ativos quanto inativos, teriam que ceder 30% do salário para ajudar o governo a controlar o rombo da Previdência. A medida não foi bem recebida pelos servidores. Esse pacote, ele denota um conjunto que é extremamente pernicioso socialmente, não só para o servidor não, mas para a sociedade como um todo. E não para por aí. 3 programas sociais foram extintos e houve redução nas secretarias. A de Cultura, por exemplo, deixa de existir e passa a fazer parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os reajustes dos servidores foram adiados e os salários do alto escalão do governo vão ser reduzidos em 30%. Ano que vem, a tarifa do bilhete único usado pelos cariocas para pegar transporte público deve subir. E também vai ter aumento de impostos sobre produtos como cerveja e refrigerante. Depois de anunciar essas medidas, o governo do estado estuda novas possibilidades para arrecadar mais, como antecipação dos recursos dos royalties do petróleo e também a venda tanto da folha de pagamento quanto da dívida ativa. Enquanto isso não acontece, o objetivo é economizar mais de 13 bilhões de reais em 2017, que só vai ser possível se o governo conseguir a aprovação dos deputados. O pacote é um horizonte para que o Estado possa ter uma previsibilidade e equilíbrio nas suas principais obrigações, especialmente pagamento de pensão, pagamento de aposentadoria e pagamento de servidor ativo. A proposta mal foi divulgada e os protestos já começaram. Em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, servidores se reuniram para criticar as medidas. Vamos chamar agora nosso time de política e de economia. Hoje a gente tem o João Borges, o Gerson Camarote, a Cristina Lobo e também a Renata Lopretti. Pessoal, boa noite. João, são medidas duras, mas elas de fato resolvem a situação basicamente falimentar do Rio de Janeiro? Boa noite, Doni. Boa noite a todos. Olha, teve uma reunião hoje importante no Rio de Janeiro, com todos os secretários de Fazenda dos estados, especialistas em finanças públicas e previdência. O governador Pezão estava lá, o secretário da Fazenda do Rio de Janeiro. E a conclusão é o seguinte, isso aí tenta combater o incêndio financeiro do Rio de Janeiro. Não resolve a situação. Teria que realmente ter mudanças estruturais. Apenas para a gente ter uma ideia, é o seguinte, quando você pega o déficit atuarial da Previdência do Rio de Janeiro, ou seja, calculando a projeção desse déficit ao longo do tempo, ele já representa 50% do PIB. Então, se não tiver uma solução estrutural para isso, não adianta fazer essas medidas aí que elas atacam o problema no curto prazo. Mas vamos ver outro problema seríssimo do Rio de Janeiro, que foi o aumento da folha salarial. Eu preparei um número aqui para a gente ver, que talvez ajude a gente a discutir esse assunto. Então, a gente pega ali, eu listei 4 estados, mas o Rio de Janeiro, nesses 7 anos aí, aumentou em 146% a folha de salário. Aí tem outros estados que também estão em dificuldade, estão os números aí. E qual foi a inflação do período para a gente ter uma noção? Está aí a inflação do período, vamos jogar aí na tela, que é uma inflação de 55%, ou seja, a folha salarial comeu todo o espaço que tinha, né? Explodiu. O que eu estou vendo é que vai ter um efeito cascata. A farra acabou, em primeiro lugar, para Rio de Janeiro, muito especificamente, você tinha ali um boom ali do petróleo, do período da Petrobras. A Petrobras em crise, os royalties, aqueles royalties do petróleo, tudo isso acabou. E agora o Rio está vendo a dura realidade. O pessoal se acostumou muito mal em relação a isso. E ia rolando. Isso que você falou, você tem ali um efeito cascata em Minas Gerais, e vai explodir. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Rio de Janeiro foi só o primeiro estado a fazer esse alerta de que não dá mais. E é isso, João, eu tenho
percebido muito conversando aqui no Palácio Planalto, a preocupação dos governadores, tentando, por exemplo, dividir o ônus de resolver essa questão do funcionalismo com o governo federal, na reforma da Previdência, por exemplo. Eu acho que o governo federal conta muito com a ajuda dos estados nessa proposta de reforma da Previdência. No Rio, quando a gente estava, eu falei um dia da possibilidade de início da discussão sobre o fim da estabilidade do servidor público no emprego. Esta é uma questão que está na cabeça de muitos governadores, porque até aqui muita gente, sobretudo o Rio de Janeiro, viveu no mundo mágico que o Lula falava. Eu me lembro de você lembrar bastante dessa frase. Vivemos um momento mágico. E todos os estados incharam as suas máquinas em função do tempo de bonança. Ninguém foi formiga, todo mundo foi cigarra, ninguém economizou, cantarolando, que não tinha, exatamente. E agora, os governos estaduais, os governadores, sobretudo a figura dos governadores, eles estão submetidos à força das corporações. Então, agora é a hora de enfrentar as corporações e vamos ver, e aí não é só servidor público especificamente, quer dizer, é servidor, mas é categoria dos professores, da saúde, das polícias militares. Então, vai ter que ser um processo. Agora, só rapidamente, viu, Marina? Esse desconto em folha que o Rio de Janeiro está fazendo, ampliando para o servidor da ativa e da inativo, não é a primeira vez. Aqui no governo federal, os aposentados dos Correios, da Caixa Econômica, estão pagando até 30%, 35% para garantir suas aposentadorias. Ou seja, é geral. É geral. Doni, Camarote, Cristiana, João, o governador Pezão escreveu no domingo um artigo no jornal O Globo em que ele basicamente, sem identificar, sem enumerar essas medidas, ele já traçava um quadro geral da coisa e dizia explicitamente, é isso ou o caos. E muito provavelmente é isso ou o caos. Mas eu acho que o que a gente também precisa parar para ver é em que condições esse grupo político ao qual o governador Pezão está hoje para implementar medidas dessa radicalidade. Quer dizer, nós estamos falando de cortes brutais em aposentadorias e na própria remuneração dos servidores. Nós estamos falando de extinção de programas sociais, não é de redução, de extinção de programas sociais, além de aumento de impostos, de um conjunto de coisas que vai afetar duramente não só o funcionalismo. Vamos lembrar que esse mesmo grupo político acabou de sofrer uma derrota acachapante na eleição municipal na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, muito provavelmente não há mais alternativa. Mas o fato de não haver mais alternativa não elimina uma outra realidade, que é a realidade social muito esgarçada para fazer o que precisa ser feito agora. O presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, que é do mesmo PMDB do governador, já deu declarações hoje na linha, olha, nós vamos ajudar, mas o governador demorou muito a agir. O líder do PMDB, o líder do governo na Assembleia, também deu declarações ali dúbias. Ou seja, Doni, o fato de que precisa fazer não é garantia de que vai acontecer. Exatamente. E mesmo considerando que o pacote seja implementado, a previsão do próprio governo é de que o orçamento só volte a ficar equilibrado lá para 2023. Se você olha o dado, por exemplo, da estimativa sem pacote em 2018, é de um rombo de 52 bilhões de reais. Com o pacote é um rombo de quase 14 bilhões. A situação é realmente dramática e é algo que a gente vai ver, de fato, pipocando em vários lugares do Brasil. Ô, Dona, a frase que eu ouvi de um especialista do governo federal é o seguinte, o Rio de Janeiro hoje é a Grécia. Agora, ou faz agora com força política ou sem força política, ou deixa explodir para depois fazer sem força política. Essa ficou a situação do Rio de Janeiro.